A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos e todos aqueles que nos ouvem nesse momento. A nossa alegria pelos amigos também que têm nos acompanhado nos cultos, nas mensagens durante a semana. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, uma boa noite e vamos iniciar esse momento de culto orando, fazendo primeiro uma oração e depois vamos louvar ao Senhor e ler a sua palavra. Vamos orar. Ore comigo, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor a oração de adoração. Ó Deus, querido e Pai, bendito, todo-poderoso, louvado e bendito seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos na beleza da tua santidade. Te damos graças pelas nossas vidas, pelo dia de hoje, pela semana que passou. Ó Deus, obrigado por essa manhã, pela mensagem que tu nos deste hoje, nos alimentaste com o teu pão da vida e agora à noite continua, Senhor, nos edificando por meio da tua palavra e nos ajudando a te adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, ser propício a nós, a tua igreja e a todo o teu povo que nos acompanha nesse momento. Que nós possamos estar unidos num só pensamento, num só desejo de adorar, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem oramos nesse momento, agradecendo por tudo. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 6. Abra o seu inário ou a sua Bíblia que tem o inário, vá lá para o nosso novo cântico e abra no cântico de número 6 do nosso inário. Ele tem como título Doxologia, é justamente a entrada, no templo, como não estamos no templo físico, mas é o momento em que adoramos ao Senhor, juntos, num só pensamento, numa só voz, num só coração. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 6, Doxologia. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos, nós louvamos o nome do Senhor, pela sua presença conosco, acima de tudo pela sua presença com seu Espírito Santo dentro de nós. O Senhor é dono da sua igreja, da noiva do Cordeiro, e nós agradecemos e louvamos a Deus por isso. Nós vamos agora ter uma palavra, a palavra de Deus, vamos fazer uma leitura pequena da palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia lá na segunda carta do apóstolo João, segunda epístola do apóstolo João, e vamos acompanhar a leitura do versículo 4 ao versículo 6. Segunda epístola do apóstolo João, no versículo 4 até o versículo 6. A segunda epístola. Bem fácil achar essa epístola quando você vai logo a Apocalipse e volta alguns livros. Segunda epístola do apóstolo João. Apenas o versículo 4 e o versículo 6 diz assim a palavra do Senhor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida. E nesse momento eu quero fazer uma outra leitura, a leitura aqui do momento de confissão e contrição, que está pouco antecedendo aqui o momento da mensagem, e a leitura
se encontra em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Eu farei essa leitura e os irmãos estarão aí acompanhando. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, curva sua fronte mais uma vez, para que possamos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó Deus querido e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, rogando a Ti, Senhor, que nos dê um espírito voluntário. No Salmo 51 pede e sabe que o que agrada ao Senhor é um espírito contrito, um coração abatido. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento a nos colocarmos nessa posição. E te pedimos com isso perdão pelos nossos erros, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Tem misericórdia de nós, Tu que sondas o nosso coração e o conheces, ó Deus. Nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, por aquilo que falamos que não edificou, por aquilo que pensamos mal, por aquilo que agimos e que as ações não trouxeram edificação. Também, Senhor, perdoa-nos pelas nossas omissões, porque elas são pecados segundo a Tua palavra. Quando deixamos de fazer o bem, pecamos contra o Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, derrama a paz do Teu perdão essa noite sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos passar esse momento a mensagem da palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, agora lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e vamos acompanhar a leitura que farei aqui do versículo 1 ao versículo 20. Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos acompanhar aí a palavra de Deus. Mateus 15, de 1 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará ao seu pai e também a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, eles disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairá ambos no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos essa parábola, Jesus. Então o Senhor, porém, disse: também vós não entendeis ainda?
Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Nós oraremos mais uma vez, por favor. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos no entendimento dela e nas lições que tiraremos para a glória e louvor do teu nome e para a prática cristã da nossa vida. Continua iluminando a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a tua voz, poder ter os olhos abertos e também os ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. É o que nós te oramos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, eu tenho aqui na minha mão um relógio. Esse é um relógio de pulso, igual a qualquer um outro de outras qualidades ou marcas também de relógio. Está aqui na minha mão esse relógio. Esse relógio ele tem todas as peças que são necessárias para desempenhar a sua função de marcar as horas. Mas há um problema com este relógio. Ele não está funcionando. Tem um problema nele, numa peça essencial para o seu funcionamento. Uma mola que é o coração desse relógio. E essa mola é a peça principal para o seu bom funcionamento. E ela, no momento, está com um grave defeito. Por isso, queridos irmãos, o coração do problema deste relógio é um problema do coração do relógio. Ou seja, o ser humano, assim como este objeto que eu acabei de mostrar aos irmãos, e assim como muitas pessoas, não só dentro da igreja, mas principalmente que estão fora delas, nos círculos religiosos, que estão exatamente na posição desse relógio, estão exatamente na condição desse relógio. Por fora, o visual deste relógio é ótimo, é aparente, é bonito, é chamativo, parece perfeito, né? Assim como também as pessoas parecem ser muito zelosas e bastante religiosas e fazem coisas boas, mas no fundo, no seu coração, não estão funcionando como foram projetadas para funcionar. Não podem verdadeiramente adorar a Deus e glorificá-lo, porque tem um problema que não pode ser visto facilmente sem um olhar mais profundo de suas vidas. Por isso, só Deus sabe o que elas têm no coração. E que problema é esse? Qual o problema do coração dessas pessoas? Esse problema, irmãos, só é identificado por Deus. Alguns pensam que estão bem, outros que são redimidos, quando na verdade ainda podem estar perdidos no pecado, tanto quanto os que não foram salvos. Enquanto eu e você não conhecemos profundamente o coração humano, Deus conhece. O salmista disse lá no Salmo 44, no verso 21, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos do coração? O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 15, lá no versículo 8, na sua parte A, ele diz, e Deus que conhece os corações. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, no verso 15, também na sua parte A, disse Jesus, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Ou seja, Ele sabe tudo sobre o que há dentro de nós. Ele sabe o que nos faz funcionar e como funcionar. Por isso, queridos irmãos e amigos, nessa passagem, Jesus está tratando com pessoas que têm um sério problema no coração, assim como esse relógio tem um sério problema no seu coração para o funcionamento. Mas ele expõe aqui a verdadeira natureza deles nesse texto.
E quando Jesus faz isso, ao mesmo tempo, ele nos ensina alguns princípios importantes pelos quais devemos olhar para a Bíblia e constatar de fato que há um sério problema com o coração humano. Vamos olhar para o texto. Jesus nos mostra aí no texto 3 princípios importantes que nos é dado por Deus. E esses princípios vão expor ou já expõem o coração humano e nos mostram como o coração humano funciona e por que é tão perigoso confiar nele. Se você nunca prestou atenção no que a palavra de Deus fala sobre o coração humano, saiba que a Bíblia diz sobre o coração humano. Saiba o que a Bíblia fala também sobre o que Deus sabe e como ele conhece o coração humano. O tema com isso, diante desse relato, diante dessa introdução que eu trouxe aos irmãos, eu quero tratar do seguinte tema aqui essa noite. Que o coração do problema é o problema do coração. Em primeiro lugar, irmãos, lá no versículo 1 ao versículo 6 do texto que lemos, nós vamos ver o primeiro princípio que Deus nos coloca acerca de que Ele conhece o coração do homem e por isso Ele sabe que o coração do problema, né, o centro, vamos dizer assim, o centro do problema, é o problema do coração. Por isso, o primeiro ponto que vamos tratar é o coração do homem sem Deus não tem a Bíblia acima da sua vontade. Esse é um dos grandes problemas do coração humano. No contexto aqui, os escribas e fariseus, né, naquele período, naquela época de Jesus, próximo a Jesus, tinham determinado que suas tradições humanas estariam acima da lei de Deus. E naquele momento ali, nós nos lembramos do Mishnah. O Mishnah é um primeiro compêndio de escritos da lei oral judaica. Ele é um dos componentes do Talmud, aquela coletânea de livros sagrados dos judeus. E o Mishnah foi escrito pelos mestres tanaítas, ou aqueles que moravam em Tanaim. E essa palavra aqui, no seu original, que significa ensinar, o Mishnah significa ensinar ou transmitir uma tradição. Então, esses tanaítas que viveram ali no século I, entre o século I e o século III depois de Cristo, nas tradições escritas neste livro, foram acrescentadas cerca de 4.000 regras e regulamentos sobre todos os costumes da vida judaica, especialmente sobre a limpeza relacionada às mãos. Segundo a tradição, alguns judeus acreditavam que os demônios, à noite, quando eles iam dormir, sentavam nas palmas das suas mãos, olha que coisa interessante, durante a noite. E aí, eles não podiam deixar de lavar as mãos para comer, porque eles pensavam que, depois desse evento noturno, eles teriam sobre si a força demoníaca. Eles também estavam preocupados para não serem contaminados caso tocassem em algo que tinha sido tocado por um pecador. Olha quanta regra, quanto regulamento, né? Quanto pensamento da parte do judeu, tudo baseado no Mishnah. Eles acreditavam que o que contaminava as mãos contaminaria o corpo. Claro, isso nós pensando aqui por uma regra da higiene, claro, as mãos é um dos pontos do nosso corpo, além da boca, que mais existem bactérias, né? Transmitem muitas bactérias. E claro, isso é numa questão humana, olhando por uma regra de higiene, isso vai de fato ter lógica nesse sentido. Mas o que eles trazem aqui como regra baseada no Talmud e em todos os regulamentos, os cerca de 4.000 regulamentos e regras que eles tinham lá, Jesus usa isso para lhes ensinar, para lhes primeiro advertir, chamar a atenção e lhes ensinar acerca do que é espiritual, do que é mais importante quanto ao que está dentro do corpo, quanto ao que está no coração, do que propriamente naquilo que está fora, ou no lavar das mãos.
Então, eles estavam sempre aqui preocupados com o fato de os discípulos, e naquele momento de Jesus, e repreenderam, foram falar com Jesus, os teus discípulos não lavaram as mãos antes de comerem. Mas aí Jesus explica sobre o verdadeiro problema deles, que não é uma questão de lavar as mãos, mas é uma questão do coração. Eles não guardaram uma lei porque amavam a Deus. Eles guardaram a lei por conta das tradições dos antigos para uma vantagem pessoal. Os versículos 3 a 6 nos mostram isso em detalhes, se você ler aí o texto. Esses homens, de acordo com as suas tradições, irmãos, tinham achado um jeito de se desviarem da lei quando se tratava de honrar os seus pais, por exemplo. Você vai ver aí nesse texto, né? Existia a lei de Corban. É uma lei que é citada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, de 9 a 13. É uma palavra aí para oferta. E essa palavra não é usada diretamente aqui nesse texto, mas é usada no texto de Marcos 7, de 9 a 13. A lei do Corban era a lei da oferta, daquilo que se tinha de preciosidade e se dava a Deus, se ofertava a Deus, se adorava a Deus com isso. Então, os judeus diziam aos seus pais, por isso que Jesus chama a atenção deles com relação ao mandamento do Senhor de honrar pai e mãe. Os judeus diziam aos seus pais que não podiam ajudá-los, né, ou sustentá-los, o que no mandamento é honrá-los. Então, o que é que eles diziam com isso? Qual era o entendimento dessa lei do Corban, da oferta? E nós vamos ver lá no texto. Eu quero voltar rapidamente aqui ao meu texto para destacar onde nós fizemos a leitura, quando eles disseram, porque Deus ordenou, Jesus chama a atenção deles, dizendo: Deus ordenou honrar a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor. Lá em Marcos é a lei de Corban, é a oferta dada ao Senhor. Ou seja, vamos entender aqui agora o que esse texto está dizendo. Essa oferta, essa lei de Corban, que é citada lá em Marcos 7, de 9 a 13, o entendimento eles tinham bens, eles tinham propriedades, esses judeus tinham dinheiro, eles tinham condições, né? Mas o que é que eles faziam com esses bens? Eles diziam, eles diziam para os pais deles, nós não podemos ajudá-los, não podemos honrá-los com esse bem, com essa oferta. Nós não podemos acudir vocês no momento de necessidade. Infelizmente, porque essa oferta é uma oferta ao Senhor, é uma oferta dedicada ao Senhor. Isso eles faziam, né? Claro, com o coração deles, mas Deus conhece o coração, Jesus conhece o coração. Então, eles tentavam dedicar essa oferta apenas a Deus. Mas Deus vai colocar... Por que é que Jesus coloca esse mandamento de honrar pai e mãe aqui em primeiro lugar, ao invés de prestar a oferta ao Senhor? Nós vamos ver aqui no texto o Senhor Jesus nos explicando isso. Eles, quando não davam essa oferta que eles tinham, esses bens, a condição que eles podiam ajudar aos pais, ajudar as mães, e eles não davam, dizendo, não, primeiro nós temos que ofertar ao Senhor, temos que dar ao Senhor, não podemos ajudá-los. Isso aqui fazia com que eles ficassem livres da responsabilidade de cuidar dos seus pais. Olha, o que nós temos não podemos ajudá-los, porque é do Senhor. O que nós temos não podemos acudi-los, não podemos socorrê-los, porque é do Senhor, é oferta ao Senhor. Porém, eles diziam isso com hipocrisia. Eu não tenho nada para lhes dar, tudo pertence ao Senhor. Mas, por que Jesus chama a atenção deles? Porque eles não davam e não ajudavam aos pais, mas hipocritamente dizia que era uma oferta ao Senhor. Mas, por outro lado, isso não os impedia de usar o dinheiro para suas necessidades pessoais, os seus desejos pessoais, para os seus prazeres. E claro, nesse texto, diretamente, Jesus está discutindo com eles acerca do valor da tradição, que o valor da tradição deles está acima da lei de Deus. Mas aqui está, irmãos, um dos problemas do coração humano.
Esse coração precisa ser mudado, e mudado por Deus. O coração quer pegar a verdade de Deus e distorcer, reorganizando para que se encaixe nos seus próprios valores. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Agora, aplicando isso às nossas igrejas, aos nossos púlpitos, nós podemos trazer uma lição importante para a nossa vida. Tudo quanto o coração natural quer é achar pregadores, por exemplo, que falem o que querem ouvir, o que algumas pessoas querem ouvir. O que essas pessoas querem como uma interpretação bíblica que esconda, que acomode o seu estilo de vida. Eles não querem ser confrontados. E esses judeus, esses hipócritas, não queriam ser confrontados por Jesus acerca da lei e aquilo que estavam fazendo errado com a lei de Deus, dizendo, não podemos ajudar porque é uma oferta a Deus, mas o Senhor mandou como mandamento honrar pai e mãe, ajudar e não fazer com hipocrisia aquilo que eles estavam fazendo, porque eles não estavam dando tudo a Deus, ofertando tudo que eles tinham a Deus. Eles davam uma parte, mas a outra que eles poderiam estar ajudando seus pais, eles usavam para o prazer próprio, para os seus desejos pessoais. Então, um detalhe aqui, é possível sim, diante desse texto, errar em dois lados da questão. Uns erram pelo caminho do relaxamento, pela negligência. Talvez esses judeus aguardassem que Jesus passasse a mão por cima deles, até porque a todo tempo eles estavam querendo pegar Jesus pela lei, querendo ver se Jesus estava transgredindo alguma lei. E eles esperavam talvez uma palavra de comodidade. Não, tudo bem, vocês fazem bem. Dão ao Senhor, guardam a outra parte. Mas Jesus não acomodou eles nesse alívio. Não acomodou eles nessa negligência, nesse relaxamento. É o que muitos acabam errando por um lado. E por outro, erram pelo caminho do legalismo. Como há uma parte aqui dos judeus acerca dos seus regulamentos, acerca das suas regras, que são exigências demasiadas que nem eles próprios poderiam cumprir, mas eles cobravam isso do povo. O coração natural, irmãos, ele é um coração humanista, que só pensa em si, que acha que não tem defeito. Esse coração deseja viver como bem entende, sem considerar aquilo que Deus diz sobre o assunto. É o que está ocorrendo aqui entre esses judeus e essa questão dos discípulos não terem lavado as mãos, e Jesus, por conhecer o coração desses judeus, está os enfrentando. Contanto que esse coração aqui possa se justificar, está tudo certo. É preciso ter a palavra de Deus como conserto e padrão de vida, irmãos. Senão, sempre estaremos, ou outros que ainda não ouviram a palavra de Deus, estarão tentando botar em funcionamento perfeito os seus corações com os seus próprios esforços. E não é assim que acontece. Estaremos sempre vivendo vidas que parecem agradar a Deus, mas na verdade só agradam a si mesmo. Então, está aí o grande problema do primeiro ponto aqui, que o Senhor Jesus está tratando. O coração do homem sem Deus não tem a Bíblia acima da sua vontade. O coração daqueles homens que não tinha Deus no centro, a palavra de Deus como autoridade máxima, eles colocavam a sua própria vontade e as suas tradições, como vimos aqui no início, acima das questões de Deus, acima das questões bíblicas e acima da palavra do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo vai tratar aí agora do versículo 7 ao versículo 14, um outro segundo ponto, que é o coração do homem sem Deus é um mestre dos seus próprios desejos. No primeiro ponto, ele não se rende à palavra de Deus, ele não se dobra, as suas tradições são melhores e maiores, o seu coração manda. Aqui no segundo ponto, esse coração do homem sem Deus, ele é um mestre dos seus próprios desejos. Por quê? Nas palavras que Jesus falava aqui a esses religiosos, ele cita o profeta Isaías, na qual lemos aí, não ao texto no relato de Mateus, mas ao texto citado, e nós sabemos que está lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, onde o Senhor ali está dizendo, o Senhor disse,
visto que esse povo se aproxima de mim e que com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha aí, Jesus dando uma resposta com a palavra do Antigo Testamento, escrito lá no livro do profeta Isaías. E mostrando que esse coração dos judeus estavam completamente longe do que era espiritual da parte de Jesus. Não estavam entendendo a palavra de Cristo. Não estavam entendendo o ensinamento do Senhor. E o temor daqueles judeus para com Deus consistia apenas em quê? Nas tradições, no Mishnah, no Talmud. Era nas mais de 4.000 regras que eles tinham ali, de regulamentos. Então, para eles era muito mais importante as suas tradições do que propriamente a palavra de Deus. Eles pensam, irmãos, que são alguma coisa, mas não são. Jesus ali usa uma palavra muito pesada para com eles, quando eles tentam confrontar a Jesus. Jesus vai logo direto e diz hipócritas, que significa, essa palavra tem um significado de uma atitude de um ator. Então, quando você vê um filme, quando você vê um trecho de uma novela, você está vendo um ator, uma atriz ali atuando, é a palavra antiga no grego para hipócrita, é aquele que atua, aquele que tem uma atitude de ator, aquele que representa o que não é. E aí Jesus usa essa palavra hipócrita com eles, porque eles estavam representando serem tementes a Deus, mas não estavam sendo tementes a Deus, porque o problema estava no coração deles. Esses judeus acreditavam que servindo a Deus com zelo, guardando para si o que tinham e só dizendo que estavam ofertando ao Senhor, mas deixando o pai e a mãe passar necessidade e fome e grande dificuldade, eles achavam que estavam ali se dedicando com zelo a Deus. Jesus diz que eles são apenas atores. Vocês estão enganando, vocês são mentirosos e hipócritas. Jesus, em outra ocasião, já os chamou de sepulcros caiados. Muito bonito por fora, muito ajeitado, muito organizado, muito lindo, mas podre por dentro. Vocês estão fazendo um papel que foi dado pelo seu coração enganador. Esse coração escreveu e disse, olha, haja assim que vai dar tudo certo. Mas Jesus, aquele que conhece o problema do coração e o coração do problema, então ele identifica isso aqui entre os judeus. E aí Jesus também nos lembra e lembrou a esses homens duas verdades que eles precisaram ouvir e que nós também precisamos ouvir. É que, em primeiro lugar, que uma exibição religiosa não prova, irmãos, a verdadeira adoração espiritual. Ele cita aí no verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa aqui é a famosa exibição religiosa. Só porque se vai à igreja, canta-se músicas, se faz reverências, ou se ouve um sermão, e talvez se chore nesse sermão, não significa de fato uma adoração verdadeira. E isso temos que encarar de fato para o nosso bem. Para que sejamos sinceros e venhamos a rogar a Deus a termos sinceridade no nosso coração. E pedir a Deus, Senhor, Tu que conheces o problema do meu coração e o coração do problema, trata o meu coração. Faz isso, me ajuda a te louvar e a te adorar verdadeiramente. Não é só porque alguns praticam ações religiosas que isso vai significar que se tem uma verdadeira adoração ou um coração consertado. E isso da parte de Deus. É uma linha muito tênue, irmãos, muito fina, que divide entre a verdade e a hipocrisia. É por isso que nós temos que estar aos pés do Senhor e pedindo, Senhor, não permite que o meu coração me engane, me ajude a perceber a tentação, a perceber em que laço Ele está me colocando. Porque você tem que pedir isso a Deus, porque só Ele conhece o seu coração. O meu coração, o coração da sua igreja, o coração daquele que ainda não se entregou de fato a Jesus Cristo. Somente aqueles que confiam apenas em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador podem crer nas verdades de Deus.
descritas, por exemplo, como nos textos de João capítulo 3, versículo 3, quando o apóstolo diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É isso que o apóstolo João escreve, e que são palavras de Jesus. Assim também, como lá em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só vai crer de fato nessas verdades quem de fato tiver o seu coração consertado, tiver o problema do seu coração corrigido de uma vez por todas e por toda a eternidade, regenerado na sua mola principal, na sua peça principal, que o faz funcionar perfeitamente. Por isso, esses fariseus acreditavam que seus corações defeituosos conheciam o Senhor, mas não conheciam, porque Jesus mostrou a eles essa verdade, e nos mostra aqui essa verdade sobre o assunto, de que eles eram líderes cegos, como ele diz no texto, guiando os cegos. E aí, cegos guiando cegos estão indo em direção a ponto de um precipício. E lá, qual é o final disso tudo? A ruína. Eles estão caminhando para a ruína. Aquele que não tem um coração consertado pelo Senhor irá caminhar para a ruína. Porque além de cego, estará sendo guiado por outros cegos. Isso é muito sério, queridos irmãos. O texto é muito claro para conosco aqui, quando o Senhor nos chama a atenção aí nos versos 13 e 14. Porque há enganadores e enganados, e eles veriam a decepção do coração do homem sem Deus. Enquanto eles se afogam aqui nos seus próprios desejos, é vital pensar que é sempre perigoso confiar no próprio coração. A Bíblia nos diz, no livro do profeta Jeremias, palavras sábias, porque são palavras perfeitas e verdadeiras, vindas do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou o profeta a dizer essas palavras lá nos versos 9 e 10 do capítulo 17, que o coração é enganoso, corrupto, e que o único que o conhece é Deus, assim como o único que pode consertá-lo também é Deus. O coração do homem sem Deus, meus irmãos, é um mestre do disfarce. Não confie nisso. Não confie no seu coração. Mesmo que tenha 10, 20, 30 anos de igreja, não confie no seu coração. Confie em Deus e coloque o seu coração diante daquele que pode consertar e também mantê-lo funcionando perfeitamente. O que isso também agora nos levará aos versículos 15 a 20, como um terceiro ponto, um terceiro ensinamento da parte do nosso Deus. O coração do homem sem Deus, irmãos, precisa ser confrontado com a verdade. E é o que acontece aqui. O que o coração esconde da própria pessoa, ele revela aos outros. Você já pensou nisso? O que o seu coração, o que o meu coração esconde de nós, esconde de você, revela aos outros. Jesus adverte que não são ações externas dos rituais da religião que consertam o coração. O necessário é uma ação interna de Deus nesse coração defeituoso, nesse coração que falta aquela mola para funcionar perfeitamente, aquela peça principal. E os fariseus aqui pensavam que se limpar por fora, que vem aí o lavar das mãos, que eles repreendem os discípulos e vão tentar repreender a Jesus pelo lavar das mãos antes de comer, que era a tradição dos judeus, né? Eles pensavam que se limpar por fora ou limpar o homem exterior teria um efeito dentro, um efeito no interior, um efeito no coração. Mas Jesus diz que a verdade está no oposto. O que você e eu ou qualquer um outro faz por fora, ou fazemos por fora, na verdade, não muda o que somos por dentro, ou como estamos por dentro. Por isso que as obras não salvam. Por isso que as chamadas boas obras nas quais o Senhor
determinou para que andássemos nelas, mas qualquer uma outra boa obra que muitos fazem e dizem, no final das contas eu vou ser salvo porque sou bonzinho. O meu coração é maravilhoso, porque eu estou completando toda a minha vida fazendo a boa obra. Então por isso eu tenho um bom coração, Deus é meu amigo e eu estarei no paraíso com Ele. Jesus disse que isso não é verdade. Isso não é a verdade de Deus. Jesus diz que não é o que comemos ou bebemos que contamina o nosso coração, assim como os fariseus acreditavam. Mas o verdadeiro foco, irmãos, aqui da contaminação está no próprio coração. Toda a maldade humana tem sua origem no coração. É por isso que o que se faz, ou de tudo que se diz sobre a caminhada com Deus, nos faz lembrar que isso não deve ser uma licença para pecar enquanto estamos no cristianismo, enquanto estamos na vida cristã. Tudo aquilo que se diz ou tudo aquilo que se faz sobre a caminhada com Deus não nos dá licença para pecar, porque o que fazemos determina por quem somos, não o contrário. E se somos por Cristo, não fazemos o que é errado, não falamos o que é errado, não pensamos o que é errado, ou pelo menos nos esforçamos, assim como diz o autor aos Hebreus, vocês ainda não foram até o sangue para resistir à tentação, para lutar contra o pecado, para não ser enganado pelos seus próprios corações. À luz dessa verdade que dissemos agora, irmãos, está lá em João 14, versículo 15, o Evangelho de João 14, 15. Lá, esse conteúdo aqui, ele faz ainda mais sentido, quando Jesus diz assim ali, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se há um coração enganoso e hipócrita que não ama a Deus verdadeiramente, ele não vai guardar os mandamentos do Senhor da maneira como o Senhor manda. E os judeus, aqueles hipócritas, não estavam guardando os mandamentos do Senhor como ele estava mandando, mas estavam guardando as tradições conforme o desejo dos seus corações. Por isso o Senhor Jesus nos adverte aqui, se você me amar verdadeiramente, se você amar verdadeiramente o Senhor, você não terá problemas em obedecer aos meus mandamentos. Mas se sua vida, as coisas que Jesus, se sua vida, as coisas que Jesus fala aí nos versos 19, no verso 19, lá no capítulo 15 que lemos, né, se a sua vida está pautada nesse texto, isso prova que você está sendo enganado pelas mentiras do seu coração. E aí é necessário, como terceiro ponto que levantamos aqui, é preciso ser confrontado pela verdade e pela verdadeira palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero concluir essa mensagem dessa noite, lembrando que o coração do problema é o problema do coração. Esse é o problema. E esse problema é visto nas atitudes que vemos entre uma religião externa e uma regeneração de fato, um conserto interno que só pode ser feito por Deus. Quando o coração, funcionando certo, como um relógio novo, ele funciona corretamente como um relógio novo que acabou de sair da fábrica, né? Nele vai haver amor por Deus, e esse amor será demonstrado por uma adoração verdadeira e a quem deve de fato ser adorado. Esse coração vai trabalhar com sinceridade e não com hipocrisia. Ele vai cumprir o mandamento do Senhor, vai honrar pai e mãe e vai também honrar e glorificar a Deus, como diz o apóstolo Paulo lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo lá, no capítulo 2, verso 10, ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, queridos e amados irmãos, lembre-se do relógio quebrado que eu apresentei aqui no início, como ilustração para que entendêssemos as verdades da palavra de Deus.
Lembre-se desse relógio. Eu posso consertar esse relógio, não é? Um bom relojoeiro, ele pode resolver o problema do coração do relógio, que seria a peça, a mola mestra, que o deixaria funcionando perfeitamente. Mas quando o coração do homem está com defeito, quando o coração humano está na impossibilidade de funcionar perfeitamente, aí vai haver muita atividade religiosa, mas a vida não vai ter harmonia com o que a boca confessa. Por isso, cuidado. Seu coração enganoso vai querer sempre contar com você. Vai querer sempre escrever um script para que você, como um ator hipócrita, possa ler e possa atuar. Queridos irmãos, o problema no coração do homem sem Deus só é Cristo, apenas Cristo. Só o Salvador Jesus Cristo pode consertar e dar verdadeira vida espiritual. Conforme as palavras últimas aqui do profeta Ezequiel, onde ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Só assim, irmãos, um novo coração baterá sincronizado e perfeitamente com o coração do próprio Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente a não confiarmos no nosso coração. E Ele já o tem feito isso por meio da sua palavra. Vamos dar ouvidos ao Senhor. Prestemos atenção à palavra de Deus, para a glória do seu nome e para a edificação do seu povo. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero fazer a oração final aqui. Por favor, ore comigo. E logo depois estarei impetrando a bênção apostólica e estaremos fazendo os devidos agradecimentos a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? E nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Vamos orar. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por mais uma semana de providência, do pão de cada dia, da vida, Senhor, da saúde. Mesmo em meio às lutas, mas a tua presença é certa conosco. Mesmo em meio às tempestades do nosso dia a dia, o Senhor está conosco, dizendo: não temais, eu sou contigo, sou eu que estou contigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos ouvem neste momento, que nos acompanham neste momento. Os abençoa, Senhor. Vai ensinando a cada um deles e a partir de mim a entendermos que não podemos confiar no nosso coração. E ainda por aqueles que não ouviram a palavra de Deus, que eles possam ouvir essa mensagem e entender que não podem confiar nos seus corações. Só Deus é que prescruta, é que entende, é que sabe e conhece o coração humano na sua profundidade. E só Ele pode trazer conserto para a sua glória. Ó Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo, nos dá um início de semana diante da tua presença, debaixo das tuas poderosas mãos. Ó Senhor, eu te peço pelos enfermos, que o Senhor os console, os conforte, os abençoe e os guarde. E traga a saúde, restaure a saúde daqueles que estão precisando, ó Deus, não só da nossa igreja, mas a tantos quantos, mesmo que não façam parte de igreja nenhuma, mas que são a imagem e semelhança de Deus, porque são criaturas de Deus. Nós rogamos por todos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e cure os seus corações, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento em que esse vírus tem assolado e trazido tristeza a esse mundo, que eles possam entender que a cura só vem das mãos de Deus, só vem das mãos do Senhor para o coração humano, para a vida humana. Senhor, toma em tuas mãos os profissionais de saúde. Eu quero destacar aqui irmãs queridas que fazem parte da nossa igreja presbiteriana, mas estendendo a bênção também a outras irmãs e irmãos que trabalham na linha de frente da área da saúde, no combate a esse vírus mortal. Nós oramos e colocamos diante da tua presença, sob a tua guarda, sob a tua proteção, a irmã Priscila, a irmã Simone, a irmã Lúcia e a irmã Ednilza, ó Deus. Ó Deus, lembrando também da irmã Isabel, Senhor,
que o Senhor possa abençoar a cada uma delas, guardá-las do mal, livrá-las, Senhor, de se contaminarem para poder continuar ajudando a salvar vidas, fazendo a obra que tu confiaste, a obra que tu criaste para que elas andassem nelas. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que repouse sobre todos vós, sobre a Igreja de Cristo e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Queridos irmãos, eu quero agradecer aqui rapidamente a presença daqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram e também pelo Facebook. Pelo Instagram, a irmã Rebeca, a irmã Luzinete, a irmã Terezinha, a irmã Simone, a irmã Nadírio Vandete, a irmã Onilda, a irmã Sheila e Marcos, Cláudia Alves, a irmã Marluce, um grande abraço, irmã Marluce, a Igreja Presbiteriana Esperança, do meu querido amigo e pastor Eduardo, a Ilka, a Zé Roberto, pastor Zé Roberto, meu grande abraço, a meu querido colega de ministério. Pelo Facebook, a irmã Diva, a irmã Josilaine Almeida, né? A irmã Lourdes, ao pastor Eudes, meu grande abraço, a Lia Regis, a irmã Jane, Carlos e também a irmã Lourdes, a Deise, a sobrinha de Dinilza, a Anderson França e também a Alcione. Eu quero pedir desculpas aqui aos irmãos, antecipando aqui um aviso do Face, que eu não coloquei o nome de alguns porque não consegui ver. Micaela dá sempre uma olhada lá, mas tem hora que não aparece o nome dos irmãos que estão entrando e estão participando das lives. Então ela não consegue dar o retorno de agradecimento, tá certo? Mas nós agradecemos a todos já de antemão. Tenham uma boa semana, que Deus os abençoe, que Deus os guarde em nome de Jesus. Amém.